Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu escolhi um tema para a gente conversar um pouco, que é sobre preconceito. E eu vou começar falando desse tema, lendo para vocês a definição de preconceito que eu achei no dicionário. Então vamos lá. Preconceito. 1. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. 2. Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. Palavras comuns, semelhantes a preconceito: pré-julgamento, repulsão, abominação, antipatia, asco, aversão, desamor, desprezo, dificuldade, horror, ódio, recusa, raiva, rejeição, repugnância. Certo? Vamos lá. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, ou seja, qualquer opinião ou pré-julgamento que eu faço a respeito de algo ou alguém, sem de fato conhecer esse algo ou alguém. Então eu julgo, é um julgamento que eu faço desta pessoa, vamos falar do preconceito contra pessoas, né? Que acho que é o que mais nos atinge no dia a dia. É o julgamento que eu faço de alguém por um pré-conceito, um pré-julgamento que eu já tenho a respeito normalmente de uma característica física desta pessoa ou de alguma característica comportamental, tá? Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal, ou seja, eu tenho uma experiência pessoal negativa com alguém e a partir disso eu pego uma característica desta pessoa e eu generalizo todo um grupo. Por exemplo, tenho uma experiência negativa com um negro, uma pessoa negra. E a partir disso eu generalizo para todo o grupo de população negra que este grupo não é um grupo confiável, por exemplo, né? É o que a gente chama de racismo. Sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal, né? Ou imposta pelo meio. Isso também é importante. Imposta pelo meio, imposta culturalmente, ou seja, é o que a gente aprende desde pequeno em casa e na sociedade em geral. Preconceitos que são bem difundidos já na nossa sociedade, que já são bem enraizados, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cultural. E intolerância, né? Então tá. Por que é difícil a gente falar de preconceito, né? Porque é um tema difícil, não é um tema fácil mesmo a gente falar, tá, pessoal? É difícil porque muitas vezes nos pega em um ponto. Ou nos pega por a gente ter sofrido algum tipo de preconceito, ou nos pega por a gente ser o preconceituoso, né? Por isso que às vezes dói falar de preconceito. Porque essas duas posições, nesses dois lugares, são lugares ruins de se estar, né? O lugar em que eu sofro, o lugar em que eu sou vítima de um preconceito, e o lugar em que eu sou o preconceituoso ou preconceituosa, em que eu sou agressora, agressora, também não é um lugar bom de se estar. Por quê? Porque a gente está com a mente fechada, porque a gente está fechado para o outro, para o mundo, para a vida, né? Para o amor, certo?
E aí pega, né? Porque a gente falar do preconceito que a gente sofre é doído, é doloroso. E a gente reconhecer os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, as nossas rejeições, as nossas aversões, os nossos desamores, os nossos desprezos, é difícil pra gente, né? Reconhecer isso. É doído. Sabe, gente, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tinha muitos preconceitos. Tinha não, eu ainda tenho, tá? Porque a gente vai numa eterna desconstrução aí de preconceitos internos que a gente aprende, a gente cria, enfim. Mas quando eu entrei na faculdade, né, para quem não sabe, eu fiz faculdade de psicologia, naquela época eu tinha a cabeça, vamos dizer assim, bem mais fechada para determinados assuntos. Eu tinha já algumas opiniões pré-formadas, pré-estabelecidas, por causa do meio em que eu vivia, né? Por causa do cultural, especialmente. Porque, particularmente, eu não me lembro de ter tido alguma experiência negativa com alguém, né? Com pessoas negras, ou com pessoas homossexuais, ou com pessoas com deficiência física. Eu não tive, assim, essa dificuldade, essas experiências pessoais negativas. Mas eu cresci em ambientes, em uma sociedade que é, né, homofóbica, em uma sociedade que é racista, em uma sociedade que é machista, né? Então eu tinha muito disso dentro de mim, bem mais forte, bem mais profundo, tá? E não me orgulho de dizer isso, tá? Não me orgulho. Mas eu acho importante também dizer, porque fez parte da minha caminhada. E chegou um ponto na minha faculdade e na minha vida em geral, em que eu percebi que não combinava comigo, né, com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu queria viver. Por exemplo, na psicologia, quando eu aprendo o não julgamento, quando eu aprendo o respeito ao próximo, a história do outro, não combinava, não batia eu já ter pré-julgamentos estabelecidos. Não combinava eu já ter conceitos estabelecidos sobre alguém que eu não conhecia, né? E foi um processo, foi e ainda é, um processo longo de desconstrução, de abrir para a conversa, para o diálogo, de ouvir o outro lado, né? Porque quando eu falo de determinados preconceitos, existem muitos grupos no qual eu não estou inserida, ou seja, eu não tenho um lugar de fala lá dentro. Já ouviram falar disso, de lugar de fala? Eu não tenho, né? Como que eu vou dizer o que é sofrer racismo se eu nunca sofri racismo? Eu sou branca. Como que eu vou dizer o que é sofrer homofobia se eu nunca sofri homofobia? Eu sou uma pessoa heterossexual. Nunca tive esse tipo de desacordo, né, com as pessoas. Como que eu vou dizer o que é sofrer um preconceito social se eu sempre estive numa posição, numa classe privilegiada? Então, esses não são os meus lugares de fala. Esses são os meus lugares de escuta. Eu preciso ouvir essas pessoas. O que elas vivem no dia a dia. O que machuca elas no dia a dia. E ouvir essas pessoas está muito aberta para reconhecer as minhas travas, aonde eu peco. E às vezes sem saber, às vezes sem perceber, tá?
Então, assim, outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui. Existem alguns tipos de preconceito mais comuns, né? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, para que a gente possa se situar, para que a gente possa ir pensando juntos nesses lugares. Então, em primeiro lugar, um preconceito racial. Preconceito racial é aquele em que eu tenho contra uma pessoa de uma etnia diferente da minha. Ou seja, eu tenho um preconceito sobre... As pessoas falam uma raça, né? Mas nós humanos não temos raças entre nós. O exemplo mais comum é o racismo, que é um preconceito muito difundido no nosso país, no Brasil, que é o preconceito contra pessoas negras, contra a população negra. E é um preconceito que vem de lá de trás, né? Se a gente fosse pegar aqui historicamente, falar da época da escravidão e até os dias de hoje, nós teríamos muitos dados para falar, muitas coisas para falar. Racismo é o mais comum, tá? Preconceito cultural, ou seja, eu tenho preconceito contra pessoas que não são da minha cultura, contra estrangeiros, contra pessoas que vêm de fora do meu país e possuem hábitos e culturas diferentes. Isso acontece muito. Principalmente a gente vê muito isso em países lá fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, isso tem muito. Aqui no Brasil, eu acho que esse é o tipo de preconceito que não é tão comum assim. Mas tem também, mas não é tão comum assim. Em outros países ele é mais presente. Preconceito religioso, intolerância religiosa. Preconceito ou intolerância contra aquilo que tem uma religião diferente da minha. E aí a gente pode citar vários tipos de religiões, né? A gente pode citar o catolicismo, a gente pode citar o cristianismo não, desculpa. O catolicismo, as igrejas evangélicas, a Umbanda, o Candomblé, infinitas religiões e os grupos dentro delas que às vezes são intolerantes com outros grupos. E aí a gente vê casos por aí de templos sendo destruídos, né, terreiros destruídos. É comum por aí a gente ver, infelizmente, essas notícias. Preconceito sexual. E aí, dentro do preconceito sexual, nós temos dois mais comuns, né? Um é o machismo, que é o preconceito contra o gênero feminino. Então, o machismo acredita que o gênero masculino seja superior ao gênero feminino. E o preconceito contra a orientação sexual, ou seja, a homofobia, o preconceito contra gays, lésbicas, trans e uma lista infinita. Preconceito sexual, também muito comum no nosso país, muito comum. Preconceito social, que se refere às classes sociais, né? Então, geralmente a gente tem um preconceito da classe mais alta, alta que eu digo de poder aquisitivo, tá? Da classe mais alta em poder aquisitivo contra a classe mais baixa, a classe pobre, né? Falando de poderes aquisitivos. E preconceito linguístico. Preconceito linguístico é aquele contra sotaques, né? Então, pessoas que são do Nordeste são pessoas que costumam sofrer muito esse tipo de preconceito, ou contra pessoas que talvez não tiveram uma base educacional tão forte e que às vezes falam errado ou escrevem errado e, né, sofrem preconceito por isso. As pessoas tiram sarro, sejam na internet, seja pessoalmente. Então, racial, cultural, religioso, sexual, social e linguístico são os tipos mais comuns de preconceitos que a gente encontra por aí, né? Dentro desses aqui, tá faltando também o preconceito contra pessoas com deficiência física ou com aparência. Então, o que isso quer dizer? Eu não achei um nome para isso.
Então, eu vou chamar de preconceito contra a aparência, tá? Preconceito com pessoas com deficiência física, seja física ou mental, né? E preconceito contra a aparência. Então, a gente tem, por exemplo, a gordofobia, que é muito comum, que é o preconceito com pessoas gordas. Esses dois também são muito comuns e muito presentes na nossa vida, tá? No nosso dia a dia. Isso se reflete de várias formas, né? Se reflete na falta de acesso de algumas dessas pessoas a escolas, aos lugares mais básicos, a centros culturais, enfim. Bom, então tá. Esses são os tipos de preconceito. E aí, a minha proposta hoje, senão esse vídeo vai ficar muito longo, é pra gente pensar e conversar sobre esses tipos que eu falei e para que vocês troquem uma ideia comigo. Quais são os tipos que você talvez já tenha sofrido em algum lugar? Se você quiser compartilhar a sua situação com a gente, tá? E quais são, se você estiver aberto para isso, aqueles que você ainda tem? Os preconceitos que você ainda tem enraizados dentro de você. E também que é muito legal, quais são aqueles que você já quebrou? Nossa, eu tinha muito preconceito, por exemplo, com religiões diferentes, por exemplo. Mas aí um dia eu conheci sei lá, eu tinha preconceito contra a Umbanda. E aí um dia eu conheci uma pessoa que era da Umbanda e uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana, e eu vi que não era nada disso, né? E isso eu quebrei dentro de mim. Legal. Essa é uma experiência positiva. Então, se quiser compartilhar com a gente também é bacana, também é legal, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Nós podemos também gravar vídeos, se vocês quiserem, falando especificamente sobre cada um deles, tá? Falando um pouquinho mais sobre principalmente esses mais comuns, como o racismo, a homofobia, o machismo, contra a gordofobia, deficiência, com pessoas com deficiência física, tá? Que são os mais comuns. Se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo para cada um deles, porque senão esse daqui vai se estender demais e já está muito grande. Tá, pessoal? Esse é o meu convite de hoje e espero vocês nos bate-papo. Conversa com a gente, conta pra gente essas 3 experiências aí de vocês, qual que vocês já passaram, e pra gente ir pensando juntos, tá bom? Obrigada, boa semana e um beijo.